Se cada um de nós é, antes de tudo, as suas relações, então nos vem uma pergunta: o que é o inferno? No imaginário coletivo, pensamos sempre no inferno como um lugar cheio de chamas e tormentos. Mas, se olharmos de perto para o ser humano, perceberemos imediatamente que o verdadeiro inferno para o homem é a solidão. Todas as vezes em que vivemos a ausência de relações, naquele momento, fazemos a experiência profunda de estarmos no inferno. Ou seja, sentimos que há algo contra a nossa vida, algo que nos oprime, que nos esmaga. Acredito que devemos partir justamente dessa consideração. Temos medo da solidão, e é a partir daí que nasce a possibilidade de uma grande reflexão sobre a solidão. Sim, a solidão tem algo de negativo, mas também possui um potencial positivo. E talvez seja bom olhar para as coisas pelos dois lados, considerando ambas as perspectivas, para captar tanto o bem quanto o mal escondidos na experiência da solidão. Existe uma solidão que é isolamento, ausência de relações. Mas existe também uma solidão que nasce da capacidade de permanecer de pé diante da própria existência, de olhar para dentro de si, de conseguir fazer perguntas e encarar de frente as perspectivas de sentido que tantas vezes buscamos, mas que na vida cotidiana tentamos sufocar com uma técnica infalível, uma espécie de grande exorcismo ao qual todos estamos acostumados. Em resumo, para não pensar, usamos demais o verbo fazer. O fazer toma o lugar do verbo ser. E para não responder às grandes perguntas da nossa vida, tentamos nos embriagar, nos entupir de coisas para fazer. Mas temos mesmo certeza de que o fazer, sem nos colocarmos as perguntas que realmente importam na nossa existência, pode resolver o grande drama da solidão? O que a solidão esconde de verdade? Por que ela nos assusta tanto? Dizíamos antes que estamos imersos no verbo fazer, e isso nos faz esquecer o verbo ser. Consequentemente, nos afastamos cegamente das grandes perguntas. Quem somos? Qual o sentido da nossa vida? Para onde estamos indo? Pelo que vale a pena viver? Esse tipo de pergunta revela a nossa radical solidão diante do mistério da vida. Ninguém, de fato, pode responder no nosso lugar. Cada ser humano, diante do mistério da existência, está radicalmente só. E não se trata, nesse caso, de uma solidão negativa, mas de uma solidão que deriva da unicidade que cada um de nós exerce diante do mistério e do esforço de viver. Ninguém pode nos substituir na resposta a essas perguntas. Mas quando dentro de nós habita uma narrativa negativa sobre a solidão, mesmo quando ela é fruto de uma boa notícia, como o fato de sermos únicos no mundo ou de que ninguém pode responder em nosso lugar a pergunta sobre o sentido da vida, então nasce um desconforto. É desse desconforto que, ciclicamente na história, nos vemos desejando profundamente entregar a radicalidade da nossa liberdade a alguém, a uma ideologia, a uma personalidade, a alguém que possa responder no nosso lugar. Isso é paradoxal. Desejamos ser livres, mas quando nos deparamos com a vertigem da liberdade, ficamos tão assustados que desejamos que alguém nos substitua, que responda por nós aquilo que é uma pergunta, uma provocação que habita o coração de cada um de nós. Mas existe um modo realmente eficaz de exorcizar o medo dessas perguntas. Existe um modo de entrar em contato com a solidão, de nos colocarmos radicalmente diante de nós mesmos, de enfrentar o que carregamos no coração, de não fugir do verbo ser, desintoxicando-nos por um tempo do verbo fazer. Sim, esse modo existe. E aqui não se trata simplesmente de nos perguntarmos quem somos, porque só podemos responder a essa pergunta se nos lembrarmos de quem somos. É um grande senso de pertencimento que pode mudar a nossa existência. Vivemos em um tempo em que a nossa sociedade sofre com uma grave falta de pertencimento.
Alguém poderia falar que é uma profunda crise da paternidade. Cada um de nós experimenta isso quando se sente só e desanimado diante das grandes perguntas da vida. Cada homem, cada mulher, cada ser vivo precisa pertencer para poder assumir a responsabilidade da própria história. É como dizer: ninguém pode responder no meu lugar, mas encontro coragem para responder se sei que não estou só, se sei que pertenço a alguém. E, no entanto, vivemos em uma época em que nossos filhos têm medo de enfrentar a vida e gostariam de delegar aos adultos as respostas a essas perguntas. Vivem dificuldades e gostariam que os adultos as enfrentassem por eles. Mas um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, ou seja, aqueles que tornam possível o nascimento de nós mesmos, não devem responder no nosso lugar. Devem estar presente, devem nos doar um senso de pertencimento, mas nunca nos substituir. Se fôssemos usar uma imagem simples, mas eficaz, a vida é como ir ao cinema ver um filme. Para não fazer o esforço de ir, gostaríamos que alguém nos contasse o final. Mas se alguém nos conta o filme, nos privando da experiência, na verdade não está nos fazendo bem. Quem está ao nosso lado, quem nos dá pertencimento, torna possível essa solidão necessária para viver de verdade a experiência. Só indo pessoalmente, cada um com a sua unicidade, podemos responder em primeira pessoa a grande pergunta. Resumindo, duas solidões. A solidão que nasce da ausência de relações e que nos faz afundar em um inferno profundo. E a solidão, ao contrário, de nos sentirmos infinitamente responsáveis por ter que responder à grande pergunta de sentido que habita o coração de cada um de nós. Eis o que devemos recuperar: essa solidão. Precisamos redescobrir o aspecto positivo de permanecer de pé dentro da nossa existência, usando as relações não como uma fuga, mas como instrumentos para enfrentar a vida.